Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, confirmado, John Arias é do Verdão. A gente vai acompanhar um trecho aqui, primeiro do Equipe F, com o Pascoal confirmando a informação que ele já assinou, é jogador do Palmeiras. Você vai acompanhar também o Zinho já fazendo ali uma escalação com o John Arias, com Alan, com o Flaco, mais o Vitor Roque. Isso sem o retorno do Paulinho. Eles confirmam que o Palmeiras vai ficar um timaço. A gente fechando o vídeo, ainda vai trazer o PVC também confirmando a informação. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. John Arias, confirmado praticamente no Verdão. Não, confirmado não, ele está confirmado, porque já assinou o contrato com o Palmeiras. Agora ele precisa complementar os exames para que o documento seja enviado para a CBF e que haja a inscrição dele. Boa noite, Zinho, boa noite, Plihal, boa noite, Elias, boa noite, fã de esporte. A minha atenção em torno do John Arias é para ver se alguém conseguiria competir com o Flamengo. Porque o Palmeiras, com as 5 baixas que teve, ficou distante no elenco do que precisa. Ainda vai precisar de um zagueiro, na minha opinião, vai precisar de um zagueiro, vai precisar de um volante para complementar. Ontem o Palmeiras fez o melhor jogo da temporada. E por incrível que possa parecer, eu concordo com o Abel. Os zagueiros fizeram gol. Os zagueiros fizeram gols. E o Gustavo Gomes jogou uma boa partida. E eu concordo com o Abel. Olha só, concordo com tudo que disse o Abel. O time descansado, posto para jogar, é outra coisa. Quer dizer que com Arias já dá para ficar pau a pau com o Mengão? Não, é um segundo degrau. No primeiro degrau tem um só. Na primeira prateleira tem um só. Como você disse, não é praticamente. A gente já deu ali, já cravou. Palmeiras acerta a contratação de John Arias em negócio de 155 milhões de reais. Aconteceram alguns fatos. Francisco de Laurentiis e André Hernan assinam a notícia. Mas 2 craques desses, você acha que eu vou discutir a notícia do Chico Laurentiis com o André Hernan? Jesus amado, os dois são espetaculares. Mas essa aí, a contratação é 25 milhões de euros, Palmeiras contratar, e é um jogador que, no meu entendimento, fará diferença no time do Palmeiras. Ontem à noite, na Arena Barueri, Pascoal, o Palmeiras de Felipe Anderson, hat-trick de assistências. Felipe Anderson, não, desculpa. Andreas Pereira, hat-trick de assistências. Será que eu vi outro jogo, hein? Eu tava pensando, eu falei, ué, eu vi o jogo, não vi o Felipe Anderson também. Tá machucado? E olha, menino, é Alan ou Alan, Pascoal? Alan. No nosso grupo ali do Resenha, o Amoroso soltou, olha o Palmeiras, mais uma vez vai se dar bem com o garoto, porque esse jogador vai valer uma moeda, Pascoalzinho. Não, ele vai valer muito dinheiro mesmo, né? O Palmeiras consegue no primeiro tempo, fruto muito mais do que foi oferecido ao Palmeiras e o Palmeiras se aproveitou. O Vitória entendeu que poderia marcar a saída de bola do Palmeiras, né? E aí não contava com o time do Palmeiras tendo todos os recursos que tem, inclusive na transição de meio para o ataque. E aí é que entra a história do Andreas Pereira, que fez um grande jogo com a camisa do Palmeiras. Jogou demais, jogou um bolão e dá essa bola, inclusive, para o Piquerez, que acerta o passe para o Maurício fazer o gol. A bola é espetacular, fez um bom jogo. O Piquerez fez um grande jogo. O meio-campo do Palmeiras funcionou muito bem nessa partida. Eu ainda acho que o Luiz Pacheco vai ter oportunidades, né? O Maurício ficou bravo com o Piquerez, virou as costas para ele, falou um palavrão ali para ele, mas tudo bem, né? Acho que o Piquerez estava comemorando o gol. Aí, tem um bonito gol também do time do Cruzeiro. O Vitória, a gente falou do Cruzeiro há pouco. O Vitória faz um gol de um contra-ataque, de uma bola muito rápida. O Vitória volta muito mais reativo na etapa complementar e nessa reação o time consegue a marcação no gol. Um gol muito bonito, ó. Repara aí, ó. Um gol bem trabalhado, uma bola bem trabalhada, o Dudu pega bem na bola e faz o gol. Mas o Palmeiras já tinha encaminhado o jogo na primeira etapa, tinha feito 3-0. No segundo tempo foi apenas o complemento, né? Você vai vendo aí só a complementação daqui, o Piquerez essa raquetada aí na trave. Olha que pancada que o Piquerez acerta. O Tigrinho. O engraçado é que o Tigrinho e o Flaco Lopes não fizeram gols.
jogadores de meio, jogadores de defesa, que determinaram, inclusive, esse golaço do Alan de fora da área, uma batida muito forte. Não é só o Alan que tem na base, tem outros jogadores da base ainda que podem entrar e fazer diferença. O Alan, no meio do ano, vaza, Pascoal? Já teve proposta no início do ano e o Palmeiras não fez negócio. É muito possível. Esse gol do Sousa, ele contou com a colaboração do zagueiro, né? Ele tinha acabado de entrar, né? Já teve proposta e o Palmeiras se recusou a fazer o negócio. Eu acho que ele deveria ficar um pouco mais, sabe? Eu acho que deveria ficar um pouco mais. Você gostaria, né? Acho que seria interessante agora com a chegada de novos jogadores, com um homem de articulação no meio. Quero saber do Tetra. O Arias entra no lugar de quem nesse time do Palmeiras, Tetra? Com todo mundo à disposição, vai sobrar para quem? Esse que está atrás de você, que é competente, o Abel, vai ter que encontrar um jeito de jogar com o garoto, com o Alan e o John Arias. A melhor versão do Arias é justamente no setor que o Alan está jogando, o lado direito. Ele se destaca muito no Fluminense, fazendo essa função, mas se você for ver ele na seleção colombiana, ele joga por dentro também. Muitas vezes joga por dentro. Então, assim, tem o Paulinho para voltar, para ganhar ritmo. No meu time ideal, todos em forma bem fisicamente, eu jogaria com todos esses caras. Aí, assim, você tem 2 volantes, o Andreas Pereira e o Marlon. Perfeito? Sim. Então, você vai ter que jogar com mais 4. Alguém vai ter que ser sacrificado. De repente, o Maurício, que fez um gol, que jogou, de repente, eu não vou começar com ele. E quando o Paulinho voltar? Vai sobrar para quem? Vai sobrar para o Flaco Lopes? O Tigrinho acho que joga. Então, assim, o John Arias chegando com a contratação com valor que chega para jogar. Tem que depois mostrar, provar, o Abel tem muito disso. Mas eu não tiraria o garoto. Então, nesse momento que o Paulinho está fora, o meu quarteto ofensivo seria o Arias com o Alan, o Tigrinho, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, com 2 volantes. Agora, o Paulinho em forma, bem, o Paulinho que a gente conhece, para mim é titular também. Aí é uma dor de cabeça para o Abel. Nosso Paulo Vinícius Coelho trouxe hoje a informação de que já trabalham com a possibilidade do Paulinho em boas condições apenas depois do Mundial, apenas depois da Copa do Mundo de Seleções. Mas, de qualquer maneira, Pascoal, essa escalação do Zinho mesmo, o Marlon Freitas, com Andreas Pereira, Alan e Arias, Flaco e Tigrinho, olha... A minha essa escalação sai o Flaco e entra o Paulinho. Paulinho, bem fisicamente, é melhor do que o Flaco. Sim. Para mim, a escalação é essa. E é um baita time, né? É um baita de um time. Tem um ótimo treinador, o Abel, não precisa nem falar sobre isso. Mas aí você vai ter algumas variantes que o Palmeiras não tem agora. E como vai ser, porque o Abel gosta do jogador fazendo muitas aquela função ali, o movimento e tal. O John Arias tem uma versatilidade, o vovozinho falou já, né? Na seleção joga por dentro, no Fluminense ele jogou de quase todas as posições, por fora, por dentro, pelo lado, centralizado, quase atrás do camisa 9. Essa versatilidade que o John Arias tem, eu acho que talvez o Andreas Pereira tem, de jogar um pouquinho à frente. O Andreas pode jogar de segundo volante, pode jogar de meia. Talvez ele, mas essa versatilidade de John Arias vai ser... É importante o Abel saber utilizar isso. Sim. E quanto vigor, hein? Alan e John Arias pelos lados, nossa senhora, hein? É um bom time, um bom time. O Arias vai jogar no Palmeiras, e eu quero deixar claro aqui assim, e tocar sirene normalmente a gente toca quando a gente tem uma informação de primeira. O furo de reportagem não é de primeira nesse caso, porque o Thiago Ferri deu no GE, o Flávio Latifi, o César Merlo, o Danilo Levieri vem publicando desde a segunda-feira que o assunto está esquentando, mas está nos finalmente, como diria o Dorico Paraguaçu, está nos finalmente porque está no jurídico. Então, de fato, falta só assinar. O Wolverhampton deu o aval, o Arias está dando o aval, o Fluminense saiu da história,
o Arias vai jogar no Palmeiras. É questão de, eu acho que de 2 dias, talvez, 3 dias depois. Hoje em dia, a assinatura virtual, as coisas se resolvem muito rápido. Tem exame médico, né? Então, aí assim, tem exame pra lá, às vezes faz o exame já na Inglaterra, às vezes vem pra cá fazer, tem essas pequenas não coisinhas. precisa ir até o CT Joaquim Grava. Não precisa. O que importa é que então tá tudo fechado, tudo certo, acertado. 4 anos de contrato. Palmeiras, Wolverhampton e o jogador. A gente vai explicar, né? O Fluminense saindo da jogada. Até o Flamengo apareceu na jogada, mas também está fora. Então, John Arias, a notícia aí de Danilo Lavieri também do PVC, dos nossos colegas também. Palmeiras entra em acordo com Arias e espera assinatura para o anúncio. 4 anos de contrato, Danilo? Isso, 4 anos até dezembro de 29. O jogador até ontem... Na verdade, eu posso te falar que até hoje de manhã estava meio assim na questão da palavra. O Fluminense jogou no psicológico com ele. Falou, pô, você tinha falado pra gente. A tentativa do Fluminense foi de tentar melar o negócio por parte do Arias para, de repente, recomeçar essa novela no meio do ano, quando a situação financeira poderia ser outra, né? De ambos os times, tanto do Fluminense quanto do Wolverhampton, quanto do Palmeiras. Mas no final não deu certo, aí rolou o aval, a documentação andou e agora realmente a questão de assinatura. Vamos lembrar, o Arias deu uma entrevista dizendo que quando fosse voltar para o Brasil, voltaria para o Fluminense. Ontem à noite, a notícia até que a gente deu no UOL também é que o Bruno Braz que deu essa notícia também, que o Arias chegou a negar o Flamengo justamente pela identificação que tinha com o Fluminense. Aí o Fluminense tentou apelar para esse lado sentimental. A família do Arias sempre teve o sonho de morar na Europa, então tirá-lo da Europa não era uma questão só de dinheiro, só de contrato, só porque o Wolverhampton ia cair. O Fluminense tentou chegar no coração do Arias, mas não conseguiu. Ainda teve o Flamengo na jogada, além do Fluminense e do Palmeiras. John Arias muito cobiçado nesse momento na janela de transferências. Flávio Latif chega com a gente também com as informações. Vocês estão vendo todo mundo nessa apuração, hein? Danilo, PVC, Braz, Latif, ainda tem nosso colunista César Merlo. Completíssima cobertura do John Arias aqui no UOL. Latif, conta pra gente, né, dessa negociação, todo mundo esmiuçando um pouco tudo que tá rolando, em que pé que estamos. Contrato já na mesa, falta assinatura, exames, questões burocráticas, 4 anos de contrato. E o Flamengo que entrou na jogada também, né? Deu ainda ali, não levou, mas deu uma inflacionada nesse negócio. Boa tarde. E aí, Lu, PVC, Braz, Danilo, mais um dia de primeira lotado aqui para vocês. Pois é, ontem, depois do jogo, a gente ficou atrás dessa informação, né? Porque a gente sabia que o dia de ontem era muito importante pelo acordo com o Arias, era a data limite que o Fluminense tinha, e assim que acabou o jogo, a gente ficou tentando confirmar essa informação de que o Fluminense não conseguiria exercer essa preferência, e hoje na manhã a gente conseguiu confirmar, mas ontem ainda no estádio a gente ouviu essa oferta do Flamengo, que o Braz ouviu no Maracanã também. Então, existiu essa repercussão também na Arena Barueri, até a fonte que ouviu me contou dando risada. E assim, ela admitiu, é do jogo. O Flamengo sabia desde o início que o Arias não jogaria pelo Flamengo, só que tentou para inflacionar os valores com o Palmeiras. E aí, essa mesma fonte me lembrou. Em 2023, o Bruno Henrique estava negociando a sua renovação contratual com o Flamengo, e o Palmeiras viu ali uma possibilidade de fazer o Flamengo gastar mais. E aí o Palmeiras ofereceu um contrato para o Bruno Henrique, mesmo sabendo que ele não aceitaria jogar no Palmeiras, mas inflacionou essa renovação de contrato e agora o Flamengo deu o troco. Fato é que, desde o momento que o Palmeiras enviou a proposta para o Wolves, ele já tinha certeza de que o Arias aceitaria o retorno ao Brasil e que o Wolves também não se colocaria como empecilho. Quando o Palmeiras faz a oferta de 25 milhões, o Wolves em nenhum momento pensou em uma contra-oferta, aceitou os moldes e notificou o Fluminense. E como o Danilo publicou no blog, o Arias está muito perto de ser anunciado pelo Palmeiras com um contrato até o fim de 2029.
Olhando por esses dois personagens que surgiram aí na história, que surgiram não, o Fluminense já era, tinha até a prioridade da compra do Arias caso ele voltasse ao Brasil, porque estava na cláusula do contrato quando ele foi vendido para o Wolverhampton. PVC, Fluminense está certo em agir com a razão e não fazer loucuras para tentar trazer o jogador que fez história no clube? Eu acho que é tudo culpa do Vitor Pereira. Porque o Vitor... Eu tô pensando também, onde é que ele vai chegar? Onde ele vai chegar? O Vitor Pereira era técnico do Corinthians. Certo. E foi técnico do Flamengo. Certo. E ele foi pro Wolverhampton e mandou contratar o John Arias. Aí o trabalho do Vitor Pereira levou para a última colocação no campeonato inglês. Ele foi demitido. O John Arias não tem o mesmo clima com o Robbie Edwards. Então, foi reserva no último jogo. Quis Então, voltar. tudo é culpa do Vitor Pereira. Entendi. E o Vitor Pereira, você sabe em quem ele vai colocar a culpa, né? Na sogra. A sogra. Estou brincando. Mas assim, eu acho assim, eu entendo perfeitamente o Bruno e o Latif têm razão na história do Flamengo. Eu só vou voltar lá no começo do ano, quando eu achava que era bem difícil o Arias vir, mas eu falava dos valores que, se o Palmeiras quiser, eu achava que o Palmeiras não ia chegar a 25, né? Foi o que eu disse. Para chegar em 20, o Fluminense vai equiparar. No fundo, foi o que acabou acontecendo. Se o Palmeiras chegasse em 20 milhões de euros, o Fluminense ia equiparar. O Fluminense chegou a 20 milhões de euros. Então, para que o Palmeiras ganhasse a concorrência, a gente disse aqui no começo do ano, aqui no de primeira, em janeiro. O Palmeiras vai ter que chegar numa proposta que é 25, que é o recorde da sua história, que é o Vitor Roque. Acho difícil chegar a 25. Chegou. É claro que o Flamengo que agora a gente está inflaciona. normalizando 25 também, né? De novo, é mais uma vez a maior 30, contratação da história do Palmeiras. O Vitor Roque foi por 25. Empata aí tem que ver a cotação do Dinheiro. dia. Aí quando chega o Paquetá por 42, 25 parece que já não é tanto mais. Mas olha que loucura que a gente chegou. Então, mas quando a gente falou isso lá em janeiro, no dia 10 de janeiro, 11 de janeiro, o que parecia que era lógico, que se o Palmeiras ganhar a concorrência, teria que chegar a 25. O Flamengo chegar a 22 é importante, claro que inflaciona, mas o Palmeiras já ia ter que chegar a 25. Ele já ia ter que chegar aos 25, senão o Fluminense ia chegar. Quem chegou a 20, chega a 22. E o Fluminense tinha prioridade pelo contrato. Eu acho que tem uma história antiga sobre inflacionar para o adversário não comprar. Então, é a segunda lei de Vanderlei Luxemburgo. A primeira é... o medo de perder, tinha vontade de ganhar. Essa é a primeira lei. Ruim, PVC, essa é a primeira lei de Vanderlei Luxemburgo. A segunda é, eu vou contratar, porque se eu contratar, o meu rival não contrata. Sim. Isso aconteceu inúmeras vezes. Por exemplo, o Márcio Nobre. Em 2003, o Vanderlei era técnico do Cruzeiro e o Santos era o rival na briga pelo título. O Santos queria o Márcio Nobre. O Vanderlei ficou sabendo. Ia perder o David para o Bordeaux, contrata o Márcio Nobre. O time campeão do Brasileiro de 2003, no segundo turno, tinha Aristizábal e Márcio Nobre. E o Márcio Nobre não jogou no Santos. Veja que o Márcio Nobre não tem nada a ver com Arias, esperamos, né? Ou com o Paquetá. O Márcio Nobre não foi um sucesso no futebol mundial, mas foi um jogador importante naquele momento de mercado. As operações de você inflacionar o mercado, Parmalat fez isso, Rix Mills fez isso, mas o Palmeiras ia ter que chegar a 25 se quisesse ganhar a concorrência do Fluminense. Senão o Fluminense empatava. Mas trazendo para 2026, com essa rivalidade tão grande entre Palmeiras e Flamengo, é do jogo inflacionar o mercado? Faz parte? Será que o Flamengo, de fato, não queria tanto assim o Arias? Até porque tem muita opção por ali. É só para provocar o rival mesmo, Danilo? Faz parte ou vai além? Não, eu acho que faz parte. O PVC contou algumas das histórias aí. Isso realmente é antigo. O Latif falou do Bruno Henrique. O Palmeiras também tentou contratar o Pedro lá recentemente também, que era do Flamengo. E querendo ou não, a hora que você tá ali, o Pedro tava naquela história de banco de reserva para lá, banco de reserva para cá. O Palmeiras chega e fala, vem que aqui você vai ser titular e você vai ser feliz. Você sabe que você balança. Então eu acho que é algo normal de bastidor, desde que, né, claro, você pode, desde que você consiga honrar. E não imagina só o Arias truque, fala, né? Beleza, eu vou. Aí o Flamengo, não, tava brincando. Tava trucando. Então não pode ser nisso. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre essa grande contratação. Você acompanhou aí tanto o Zinho quanto o Pascoal confirmando a contratação. Também aí o Danilo Lavieri
mais o PVC, cravando que John Arias é jogador do Palmeiras. Eu vi até uma outra matéria aí do Gazeta Esportiva falando que a Leila já prepara o seu avião para mandar buscar lá o jogador. Então, assim, graças a Deus, né, cara? E Palmeiras muito devagar. É o modus operandi do Palmeiras e tal. Bem, cara, mas acaba que deixa sempre a torcida, assim, muito nervosa, cara. E o ano passado, Vitor Roque só chegou no finalzinho. Então, graças a Deus, o Arias vai chegar um pouco antes, não vai ser igual a novela do Vitor Roque, mas é uma excelente contratação. O Palmeiras consegue essa negociação. E você viu aí, né, cara? O Flamengo tentando atrapalhar a negociação, mas não conseguiu. O Palmeiras consegue essa grandíssima contratação. É um jogador, cara, é chegar, fardar e jogar. E aí você viu o Zinho já falando como que vai montar esse time, uma dor de cabeça boa pro Abel, é uma grande verdade. E ele jogou muito bem aqui no Fluminense pela direita, mas hoje a gente tem o Alan. Só que tanto o Alan quanto o Arias, eles podem jogar centralizados. O Arias também pode cair para a esquerda. O Alan também tem essa felicidade de puxar também para o outro lado. Então, assim, é uma variedade que o Palmeiras vai ter na frente ali, cara, de mudar o patamar. Então, esse ataque com o Alan, com Arias, a dupla Flaco Roque, cara, e aí a gente tem aí o Matheus Pereira não veio, o Andréas Pereira e o Marlon Freitas, cara, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Ainda tem a possibilidade de tirar um cara lá da frente, pode ser o Flaco, para jogar com o Andréas pouco mais à frente, jogando como um 10 e ter ali o Evangelista de volta. Então, assim, abre um leque pro Abel fazer, cara, uma formação que ninguém pare o Palmeiras. Essa é a expectativa. O Palmeiras mude de patamar com a chegada do Arias. Essa é uma grande verdade. Tomara que o Abel não cague pau. Cumpre a expressão. O Abel já queimou muita gente também. Espera que o Abel consiga montar esse time agora muito competitivo, do jeito mais ou menos que a gente viu contra o Vitória. Só que o Vitória, time fraco. Essa é a verdade. A gente quer ver o Palmeiras aguerrido desse jeito todos os jogos, com esse grande reforço agora de John Arias, rapaziada. Então, você que acompanhou o vídeo até o final, compartilha com a gente a sua opinião, o que você achou dessa grande contratação do nosso Palmeiras. É uma pergunta quase que retórica, né? Eu acho que todo mundo gostou. É um investimento alto? Mas vai trazer muita qualidade técnica e, se Deus quiser, vai trazer títulos pro nosso Verdão. Então compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. Deixe o seu like, ajuda demais você hypar o vídeo também. Quando você hypa o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo legal, que é um canal que vem trazendo boas informações aí do nosso Verdão. Então ele acaba entregando para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.